Olá, sejam todos bem-vindos a essa continuação da nossa videoaula. Nós estamos na quinta aula do terceiro ano do ensino médio. E aí, nós vamos estar continuando as nossas atividades. E antes disso, eu peço que você deixe seu nome completo nos comentários. Só assim vai estar registrando a sua presença e a sua participação. Tá bom? E qualquer dúvida também, deixa lá nos comentários. Acompanhe aí com a gente. Então, o que nós temos é o seguinte. Nesse exercício, semelhante ao anterior, vai explicar para a gente uma situação que recebe o nome de arranjo simples. É uma outra forma de contagem, certo? A parte de arranjo simples. Vamos ver o que o texto vai estar falando aí para a gente. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante. Então, quando a gente vai fazer contagens em que a ordem importa, a gente está falando de um problema de arranjo. Por exemplo, a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres, 6 informações alfanuméricos para seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos. Nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano do nascimento do pai. Então, ela quer criar uma senha para o e-mail, em que ela vai para criar essa senha, ela precisa tirar a ideia de algum lugar. Então, ela está pegando as letras do nome do pai com a data de nascimento dele, com o ano de nascimento. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. Então, ela não quer fazer uma senha fácil, com repetição de letra ou repetição de algarismos. Por exemplo, M de Marcelo, MMM, 9999. Por exemplo, seria uma senha muito fácil. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas. Ok, mas é claro que a ordem importa, pois MAR 196 é um exemplo de uma senha. Aqui ela deu um exemplo de uma senha. MAR 196 é diferente de RAM 196. São senhas diferentes. Essa situação, a análise combinatória chama de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. A expressão é dada por o arranjo de n elementos tomados P a P, ou tomados K a K, aqui no caso a letra K, é n fatorial dividido pela diferença aqui desses valores, fatorial. Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7 letras. Então, ela vai escolher 3 letras disponíveis em 7 letras e vai escolher 3 algarismos. Vai escolher 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos, que são esses aqui. As letras ela vai tirar daqui. Beleza? Ok. Então, vamos pensar aí na solução do nosso problema. O arranjo nada mais é do que uma interrupção do princípio fundamental da contagem. Então, essa expressão do arranjo, essa fórmula do arranjo, ela vai aparecer naturalmente com base naquela técnica que a gente está passando, que é fazendo aquelas barrinhas, que é dividindo o problema em etapas, certo? Então, qual que é o nosso problema? A gente precisa criar uma senha, certo? Vamos fazer a solução do nosso problema. A gente precisa criar uma senha. Essa senha, você tem que se imaginar digitando ela, certo? Todos os problemas de análise combinatória, para você entender ele completamente, você tem que se colocar na situação, como se você estivesse fazendo aquela ação, certo? Então, imagina que você está lá no teclado, eu vou digitar uma senha, eu estou pensando em qual número. É uma tomada de decisão. Eu tenho que escolher qual letra que eu vou usar, eu tenho que escolher qual algarismo que eu vou usar agora. Então,
Pensar que você está fazendo a ação daquele problema vai te ajudar a entender a divisão dessas etapas. Então, ela quer fazer uma senha formada por 3 letras e de um conjunto de 7 letras e 3 algarismos, né? Aqui ela deu exemplo, né? Mar 196 e RAM 196. Então, o que nós temos é o seguinte. O nosso problema é formar uma senha com 3 letras, letra, que é o amarelinho que a gente usou para a letra, e formar 3 algarismos. Algarismo, algarismo e algarismo. É isso aí que nós estamos fazendo, ó. Quando a gente vai pensar lá para digitar a senha, a gente está pensando aqui, que letra que eu vou usar? Aí escreve uma letra. Que letra que eu vou usar? Escreve uma letra. É uma tomada de decisão. Aí aqui eu começo a pensar nos algarismos. Bacana. Então, vamos lá. Eu tenho que formar um conjunto com 3 letras, de 7 letras disponíveis. Ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou tirar as minhas letras daqui. Ó. Não tem nenhuma letra com repetição. Tá vendo? Ó? Uma letra A, um E, um O, um L, um C, um R, um M. Beleza. E aqui também não tem repetição. 1, 9, 6, 3. Bacana. Vamos supor que eu queira escrever a seguinte senha. Eu quero começar com R. Tá bom? Vou escrever um exemplo aqui. Ó. Comecei com R. Comecei com R. Mas eu poderia ter começado com A, com M, com C, com E, com L ou com O. Eu escolhi aqui começar com R. Quantas possibilidades eu poderia ter começado? Eu poderia ter começado com 7 possibilidades. Concorda? Tem 7 letras. Eu escolhi formar essa senha começando com R. Beleza. Aí agora eu vou pensar para cá, certo? Vou pensar para cá. Bem, na minha senha, eu já usei a letra R. Então, eu não posso usar ela de novo. Então, agora, por exemplo, eu quero usar a letra L. Eu quero usar a letra L. Bacana. Mas eu poderia ter usado a letra M, poderia ter usado a letra A, ou a letra C, ou a letra E, ou a letra O. Quantas opções eu tinha aqui para pensar? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha 6 opções, que era um número de possibilidades de 1 a menos do que aqui, porque eu já usei, certo? Mas agora eu já usei a letra L. Beleza. Agora o meu número de possibilidades está diminuindo, concorda? Então, agora, por exemplo, eu quero usar a letra C. Essa é a senha que eu estou formando. Letra C. Bacana. Usei a letra C. Mas quantas possibilidades eu tinha para cá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha 5 possibilidades para cá. Beleza. Usei a letra C. Esse é o exemplo da minha senha. Agora eu vou pensar nos algarismos, certo? Eu tenho 4 algarismos para escolher. Qual que eu vou escolher? Estou pensando em escolher esse algarismo. Qual que eu vou escolher? Ah, eu vou escolher o 9. Escolhi o 9 para minha senha. Mas quantas possibilidades eu tinha para cá? Eu tinha 4. Podia ter começado com 1, ou com 9, ou com 6, ou com 3. Eu tinha 4 possibilidades. Beleza, eu escolhi o 9, então o 9 eu não posso usar mais. Bacana. Ah, agora eu quero usar, por exemplo, na minha senha, o 3. Beleza, mas poderia ter sido 6 ou 1. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 3 possibilidades. Porque eu poderia escolher o algarismo 1, ou 6, ou 3. Bacana? Ah, escolhi o 3. Sobraram quantas opções agora para usar? Ou 1, ou 6. Ah, vou usar o 1. Mas poderia ter sido 6. Poderia. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 2. Mas já usei o 1. Bacana.
Acabou. Eu formei uma senha. Se você foi pensando aí com escolhas diferentes, você escolheu uma senha diferente da minha. Certo? Ó, RLC 931 é uma senha para esse e-mail. Agora, enquanto a gente pensou aqui num exemplo, a gente pensou aqui em todos os exemplos possíveis. Todas as possibilidades foram pensadas aqui. Vamos estudar essa estrutura aqui. Ó. O que é isso daqui? No primeiro exercício, nessa primeira etapa desse exercício aqui, ó, eu tinha que tomar uma decisão em ordem. Né? Eu tinha que escolher a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra. Ora, eu tinha quantas letras disponíveis? Eu tinha 7. Então, aqui eu estava fazendo um arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3. Aqui, eu estava fazendo uma outra escolha em ordem. Eu tinha 4 letras. Então, eu escolhi a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. E não podia repetir. Então, aqui, eu fiz uma tomada de decisão que também foi um arranjo. Foi um arranjo de 4 elementos escolhidos 3 a 3. Esse 3 é porque tinham que ter 3 algarismos. Esse 3 é porque tinham que ter 3 letras. Esse 7 é porque eu tinha 7 letras disponíveis. Marcelo tem 7 letras. Esse 4 é porque eu tinha 4 algarismos disponíveis. 1963. Certo? Muito bem. Olha só. Aqui, se a gente fosse fazer as contas, a gente ia aplicar o princípio fundamental da contagem, não é isso? Isso aqui ia dar quanto? Isso aqui, basta multiplicar as etapas. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Só faltou um 1 aqui. A gente poderia até completar com 1, porque é um elemento neutro da multiplicação e não ia dar problema. Né? Então, olha só. Isso aqui, pelo princípio fundamental da contagem, basta a gente multiplicar as etapas. Princípio fundamental da contagem também é o chamado princípio multiplicativo. Então, isso é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Esse aqui é o probleminha, certo? Só multiplicar isso aqui. Mas eu estou colocando esse vezes 1 aqui, ó, só para a gente lembrar do seguinte. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vai ser exatamente a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso, essa escadinha aqui, ó, multiplicação sucessiva e decrescente, nada mais é do que o 7 fatorial. E o 7 fatorial dá 5.040. Isso aqui é igual a 5.040. 5.040. Isso daria a nossa letra D. Mas vamos fazer aqui usando a fórmula de arranjo. O que nós temos aqui? O que é o arranjo? Vou fazer o arranjo de 7, 3 a 3 aqui e o arranjo de 4, 3 a 3 aqui. O que é o arranjo de 7, 3 a 3? É 7 fatorial que multiplica 7, abre parênteses, 7 menos 3 fatorial. Isso aqui é a estrutura para o arranjo de 7, 3 a 3. Vai ser multiplicado pelo arranjo de 4, 3 a 3, vezes esse arranjo aqui, ó, certo? Então, vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 7 fatorial, 7 fatorial
sobre 7 menos 3, 4. No caso, 4 fatorial, vezes 4 fatorial sobre 4 menos 3, 1 fatorial. Bacana. Isso aqui vai ser igual a... Se você olhar aqui, ó, já pode cortar, não pode? 4 fatorial com 4 fatorial. Sobrou 7 fatorial, certo? Que dá o 5.040. Acabou o problema. Mas aqui, ó, eu quero fazer mais um comentário. Vou juntar tudo isso aqui porque é uma fração só. Beleza? É uma multiplicação. 7 fatorial, nós vamos desenvolver o fatorial e interromper ele num momento que é oportuno para a gente para fazer uma simplificação. Então, eu não vou olhar para cá e para cá. Eu vou olhar assim na forma de fração. Tá bom? Isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tá bom? Estou só fazendo o fatorial de 7 aqui, ó, desenvolvi ele. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, parei. Dividido por esse 4 fatorial aqui, certo? Vou fazer um ponto aqui maior aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó. Esse pontão aqui de multiplicação aqui, ó, está dividindo essa parte aqui. Ó. Tá bom? Apesar de estar junto. Vou aumentar aqui um pouquinho. Agora o 4 fatorial. Ó, eu vou desenvolver ele, o 7 fatorial daqui, eu desenvolvi ele até 4 fatorial. Ó. 7 fatorial foi desenvolvido até 4 fatorial, para ter uma simplificação aqui. O 4 fatorial eu vou desenvolver até 1 fatorial. Até 1, né? Isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. Tranquilo? Beleza. Olha só. Esse 4 fatorial aqui, ó, que eu interrompi, eu corto com esse aqui de baixo. Esse 1 fatorial aqui, ó, que eu interrompi, eu corto com esse aqui de baixo. O que que ficou? 7 vezes 6 vezes 5, emendou aqui, ó, vezes 4 vezes 3 vezes 2. O que que a gente tem aqui em cima? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ou seja, nós poderíamos ter feito esse valor aqui, dá o 5.040, né? A gente já sabe que isso aqui dá o 5.040. Vamos chegar para cá. Letra D. Ou seja, você poderia ter feito o problema pelo princípio fundamental da contagem ou ter usado a questão do arranjo. É a mesma estrutura, ok? Fica a seu critério. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários, ok? Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Até lá.